Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. Amados, eu quero usar aqui como um tema para a gente refletir nessas palavras aqui, para você entender o sentido dessa história. É o seguinte: o fariseu que se deu mal. Hoje as pessoas se julgam tão religiosas, né? As pessoas se julgam aí tão certinhas, e elas não têm ideia do que elas estão falando, do que elas estão fazendo, do que elas estão pensando. E foi o caso aqui desse fariseu. Por ele ser um fariseu, ele era uma pessoa muito religiosa, e ele teve o prazer, o privilégio de convidar Jesus para entrar na sua casa. Jesus, amados, ele sempre aceitou o convite, né? Não importava de quem fosse. Convidou Jesus, ele estava presente ali, ele nunca desfez de um convite. E isso daí já começa mostrando para nós o que Jesus faz na nossa vida. Mas Jesus não escolhe aquela pessoa santa, aquela pessoa que tem uma auréola na cabeça. Jesus não escolhe aquela casa santificada, não. Jesus, ele escolhe aquele que o convida, né? Não importa qual seja a condição da vida da pessoa, se ela convidou Jesus, você pode ter certeza que Jesus vai entrar naquela casa, Jesus vai entrar naquela família, vai entrar naquela vida e vai mudar a história, quando há um coração humilde. Todo mundo odiava os publicanos. Jesus hospedava nas casas dos publicanos, tanto é que ele foi lá na casa de Zaqueu e mudou a vida de Zaqueu, né, que era um publicano. Jesus, ele comia com os pecadores, né? E aqui ele aceitou o convite desse fariseu aqui. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, para não confundir tua cabeça com esse texto aqui, irmãos, tá? A Bíblia, nos 4 evangelhos, conta uma história relatando uma passagem dessa. Só que não confundam esse texto de Lucas com o texto de Mateus, com o texto de Marcos e com o texto de João, porque ali é uma outra mulher que se aproxima de Jesus à mesa, amém? Aqui é uma mulher pecadora. A Bíblia não fala o nome dela, só fala a condição dela, a situação dela, para mostrar para nós, irmãos, que não importa qual seja a situação do teu coração, quando você se aproxima de Jesus, ele faz um milagre acontecer. Em primeiro lugar, nós percebemos que até os fariseus, aqueles que se julgam religiosos, eles precisam de Jesus também. Não é uma religião que salva, não é uma crença, né, que salva, mas é só o Senhor Jesus que pode trazer a salvação, amém? É igual o fariseu aqui, ele não estava contando tanto com a presença de Jesus, mas ele precisava de algo que Jesus tinha a dizer. E se ele estivesse tentando fazer alguma coisa contra Jesus aqui, ele se deu mal. Se você olhar o contexto deste texto aqui, você vai ver que Jesus tinha curado o soldado ali do centurião. Jesus tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Quando ele entrou na cidade de Naim, encontrou com um enterro que estava saindo aí para ir para o cemitério. Jesus trouxe a vida de volta àquele jovem e entregou para a mãe dele. E aí a notícia espalhou, e a Bíblia diz assim que por causa disso daí, Jesus curou muitos enfermos, fez muitos milagres, libertou muitas pessoas que estavam possuídas de espírito maligno. E aí então o fariseu convida Jesus para ir à casa dele. E quando ele está, a Bíblia fala que Jesus chegou ali e sentou à mesa. Quando ele está sentado à mesa, chega essa mulher por trás de Jesus e começa ali a ungir os pés dele, né, com lágrimas, com perfume. Interessante que quando nós falamos aqui de sentado à mesa, como vem dizendo aí o verso 36, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa.
Nós às vezes olhamos para a etiqueta da nossa cultura, né? Quando se fala sentar à mesa, é você puxar ali uma cadeira, você sentar na cadeira, ali diante da mesa. Mas nessa época aqui não era assim, porque o costume ali era o quê? Tinha umas almofadas, né? A mesa era baixa, não era a mesa como o padrão que nós temos hoje. E aí eles colocavam aquelas almofadas na beira da mesa e ajoelhava naquelas almofadas, e os pés ficavam para trás do corpo, como assim, sentar no calcanhar, vamos dizer assim, para você entender melhor aí. Isto facilitou para que aquela mulher se aproximasse dos pés de Jesus. Entende aqui agora o porquê o fariseu fala assim, ó, esse diz que é profeta, mas se ele fosse profeta, ele saberia quem é que está aí, ó, lavando os pés dele. Aí no versículo de número 39, quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Olha, por ele ser religioso, ele tinha o hábito de julgar as pessoas, e é o que acontece com a pessoa religiosa, irmãos. Aquele que se diz religioso, ele julga o defeito de um, o erro de outro, a falha de outro, porque ele é religioso e ele se julga certinho. E olha que ele está julgando aqui até Jesus, como se ele estivesse dizendo assim: esse é um impostor, porque se ele fosse realmente um profeta, como dizem por aí, ou se ele fosse mesmo um mestre, ele saberia quem é essa pessoa aí. Mas Jesus mostrou para ele que ele não era profeta, não era mestre, ele não era um impostor, ele era o próprio Deus ali presente. Porque Jesus não só sabia quem era a mulher, mas sabia também o pensamento daquele fariseu. Aleluia. A Bíblia diz assim, amados, que Deus conhece as nossas palavras antes de sair da nossa boca, quando ela está no pensamento, e Jesus vem mostrando isso daqui. E ele fala assim, ó: Simão, uma coisa tem a dizer. No verso 40. E ele diz: dize-a, mestre. Como se um ar ali de curiosidade, né? É igual aquela pessoa que é fofoqueira, aquela pessoa que gosta de ficar falando da vida dos outros. Se você chega diante dela e fala assim: eu tenho uma coisa para te contar, mas ó, depois eu te falo, você vai ter problema, já vai ficar no teu pé. Fala aí, o que foi, o que é, fala aí. Porque ela quer saber para falar para os outros. E foi a situação aqui desse fariseu. Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Mestre, então fala, o que é? E aí, olha só o que Jesus fala para aquele homem, irmãos. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com o que lhe pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Aqui Jesus está comparando aquela mulher pecadora com o fariseu. E eu acho que ele deve ter entendido muito bem o recado de Jesus aqui, né? E olha para você ver aqui a situação daquela mulher pecadora. Primeiro, ela entrou naquela casa sem ser convidada. Por quê, amados? A gratidão do coração dela era muito grande. Eu imagino assim que, pelo fato de Jesus ter curado muitas pessoas antes desse acontecimento aqui, ela foi uma daquelas mulheres que foi curada. Talvez ela alcançou, recebeu ali um milagre de Jesus, e ela estava grato por aquele milagre que ela havia recebido, por aquela bênção que ela havia recebido. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela fez o que o fariseu não fez. Ela estava com a vida destruída.
A Bíblia não fala o que ela tinha, a Bíblia não cita qual era o pecado que ela tinha cometido, mas o fariseu fala que ela era uma grande pecadora. Talvez ela fosse ali uma prostituta, talvez ela estivesse enfrentando ali um momento de enfermidade na vida dela. A questão é que a vida dela estava arrasada, tanto fisicamente, como emocionalmente, espiritualmente. Ela estava falida, mas só que o fariseu estava pior do que ela. Ela era uma mulher, uma pessoa que não tinha mais moral diante da lei. Para você ter uma ideia da situação dela, não tinha mais moral diante da lei, ela não tinha mais moral diante dos homens, e nem tinha moral também diante dos deuses, né? Ela admitiu ser uma mulher pecadora e demonstrou estar arrependida pela atitude dela. E aí aquela mulher, o que ela fez? Ela chegou ali na casa de Simão, o fariseu, chegou atrás de Jesus e ela foi aos pés do Senhor. É o melhor lugar que nós devemos estar, aos pés do Senhor. Quando você está aos pés do Senhor, irmãos, Ele vê a tua vida, né? Ele te perdoa, Ele te salva, Ele te cura, Ele faz milagres acontecer. Aleluias. Quando você está aos pés do Senhor, Ele te livra de toda a acusação que levanta contra a tua vida. E aquela mulher, olha só o motivo dela expressar ali a gratidão dela. Foi com lágrimas, com beijos e com perfume. As suas lágrimas, a sua atitude humilde e o seu presente que ela levou ali para Jesus indicava ali uma transformação no interior dela. Alabastro era uma pedra usada ali na antiguidade para fazer esculturas. Era uma pedra usada, as pessoas faziam frascos de perfume com essa pedra. Por isso se chama vaso de alabastro. É uma pedra. Agora, o que havia dentro daquele vaso de alabastro, aí sim tinha toda a essência. Era algo caro, era um perfume muito caro. Então, amados, quando você dizer assim, Senhor, eu quero ser um vaso de alabastro, é você ser um vaso vazio, a qual Deus possa encher da essência dele. Amém? A qual Deus possa encher você do bom perfume de Cristo, irmãos. Agora olha só o anfitrião. Aí no versículo de número 39, ele acusa a mulher. O problema desse fariseu aqui é que ele estava tão cego espiritualmente, irmãos, que ele não conseguiu ver a situação da mulher, ele não conseguiu ver a situação dele, e ele não conseguiu ver também quem era que estava sentado à mesa com ele ali. De tão cego que ele estava. Olha, a situação dele estava pior do que a pecadora, né, que ele julgava. Entende agora por que Jesus fala assim, que nós não devemos julgar para não sermos julgados? Nós não devemos medir ninguém, porque com a mesma medida que a gente mede, nós também somos medidos. Jesus aplicou essa palavra aqui na vida daquele fariseu. Foi fácil para ele dizer que aquela mulher era pecadora, como ele fala aí, no versículo 39, finalzinho. Pois é uma pecadora. Foi fácil para ele dizer isso daí, mas foi difícil para ele reconhecer que ele também era um pecador. Jesus fala assim no verso 44: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com as lágrimas e o enxugou com os cabelos da sua cabeça.
não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Ela fez o que o fariseu não fez. Nós vemos aqui o pecador fazendo aquilo que o religioso não faz. Aquela mulher, ela atentou para tudo o que Simão não fez e fez com perfeição ao Senhor. E aí Jesus então olha para aquela mulher, diante daquelas palavras ali, e ele fala assim, ó, no verso 48: e disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Olha, ela já tinha alcançado aqui a cura, o milagre de Jesus, e provavelmente quando Jesus orou para muitos enfermos ali, libertou muitas pessoas, provavelmente ela estava no meio, por isso ela foi lá adorar. Então ela já tinha alcançado uma graça de Deus, um milagre de Deus na vida dela. Agora ela alcança o perdão. Irmãos, entenda uma coisa: para cada obra de Deus na tua vida, o diabo sempre vai levantar um acusador. O diabo sempre vai levantar uma pessoa para acusar, para condenar, para criticar. Vou citar um exemplo aqui para vocês. A mulher chega lá diante de Jesus com um perfume caro, o mais caro que tinha ali, e começa a adorar ao Senhor, reconhecendo Ele como Rei. O diabo usou o fariseu para acusar, né? Ela é uma grande pecadora. Aí agora Jesus perdoa os pecados daquela mulher. O diabo já usa algumas pessoas ali em volta, ali, dizendo assim ao verso 49: e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Irmãos, quando Deus faz obra na tua vida, o diabo não fica feliz. Ele quer fazer você desistir, ele quer te condenar, ele quer te acusar, mas saiba que maior é Deus. Sabe por quê? Jesus, ouvindo ali os sussurros daquelas pessoas, conhecendo o coração daquelas pessoas, Jesus não só perdoou aquela mulher, mas Jesus salvou também aquela mulher, a ponto dele dizer assim no verso 50: e disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia. O diabo não pode com você quando você está na presença de Deus, quando você está diante de Jesus. O diabo vai levantar acusadores, mas os acusadores caem por terra. Jesus coloca os teus acusadores por terra, e Ele te salva, Ele te dá paz. Olha, essa mulher não só recebeu o perdão, não só recebeu a salvação, mas recebeu também a paz com Deus. Aleluia. A paz de espírito. Irmãos, é o que Deus tem para fazer na tua vida. Aquelas pessoas que levantam te acusando, aquelas pessoas que apontam o dedo para você e dizem: você não é nada, você não é ninguém, você é falho, você é cheio de defeito. Jesus fala assim: vem cá que eu vou te dar um jeito. Vou fazer de você uma grande pessoa, honrado diante de todos. E foi o que Jesus fez com ela, com essa mulher, irmãos. Honrou ela diante daquele que se dizia santo, que se dizia justo. O testemunho dela é uma motivação para você crer que Jesus pode mudar a tua vida, assim como Ele fez com esta mulher. O perdão de Deus não é algo automático. Deus não faz isso. Deus espera você arrepender. No ano 1830, um homem chamado George Wilson foi preso por roubar correspondências, infração passível de pena de morte por enforcamento. Algum tempo depois, o presidente Andrew Jackson concedeu um indulto a Wilson, mas ele o recusou. As autoridades ficaram confusas
se deveriam libertar ele ou enforcá-lo. E assim consultaram John Marshall, presidente do Supremo Tribunal, e ele lhes deu a decisão final e disse: o indulto é um papel cujo valor só é determinado pela aceitação da pessoa a ser perdoada. Caso seja recusado, não é um indulto. E George Wilson, ele deve então ser enforcado, porque ele recusou aquele documento ali que o libertava da condenação. Que você possa nessa noite entender essa verdade. Jesus, ele te curou, ele te perdoou, ele te salvou e ele te deu paz.